Fred queria me dar algo, mas é claro que não permiti. O Boys e os Champs Élysées são três magnifiques. Magnífico em francês. Vi a família imperial várias vezes. O imperador é um homem feio e de aparência austera. A imperatriz é pálida e bonita, mas se veste com mau gosto, eu acho. Vestido roxo, chapéu verde e luvas amarelas. E eu esqueci de tomar minha água. O Napoleãozinho é um menino bonito que fica conversando com seu tutor e manda beijinhos para o povo enquanto passa em sua carruagem de 4 cavalos, com postilhões vestindo jaquetas de cetim vermelho e uma guarda montada atrás e na frente. Muitas vezes caminhamos nos jardins das Tulherias, pois são adoráveis, embora os antigos jardins de Luxemburgo se adequem melhor a mim. Père Lachaise é muito curioso, pois muitas das tumbas são como saletas, e olhando para dentro vê-se uma mesa com imagens ou figuras dos mortos e cadeiras para que os enlutados se sentem quando vão lamentar. Isso é tão francês, n'est-ce pas? Não é? Eu não sei como fala. N'est-ce pas? N'est-ce N'est-ce pas? Ah, n'est-ce pas? Isso é tão francês, n'est-ce pas? Ah, já ouvi isso aí antes. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nossos quartos ficam na Rua de Rivoli. E sentados na varanda podemos ver toda a extensão da longa e brilhante rua. É tão agradável que passamos noites conversando lá quando estamos muito cansados para sair. Fred é muito divertido e é o jovem mais agradável que já conheci, com exceção de Laurie, cujos modos são mais charmosos. Gostaria que Fred fosse moreno, pois não gosto de homens claros. Ah, ela gosta de alto moreno tatuado. Entendi, Amy. É desse jeito, né? No entanto, os Vaughn são muito ricos e de uma linhagem excelente, então não vou achar falhas em seus cabelos amarelos, pois o meu é muito mais loiro que o dele. Na próxima semana partiremos para a Alemanha e a Suíça, e como devemos viajar rápido, só posso enviar-lhe cartas apressadas. Mantenho meu diário e tento me lembrar corretamente de descrever com clareza tudo o que vejo e admiro, como o papai aconselhou. É uma boa prática para mim e, com o meu bloco de desenho, vocês terão uma ideia melhor da minha turnê. Adieu! Um abraço com ternura. Votre ami. Sua amiga em francês. E o foda é que ami se parece com Amy, né? Ami. Votre ami. Não sei como é que fala. Ah, agora vem alemão. Alemão, mano. Loirinha maravilhosa seria tipo. Wunderbar. Eu esqueci como é que é loira em alemão. Blond. Parece blonde. Parece blonde, né? Do inglês. Eu esqueci como é. Como é. Nossa, como que é loira em alemão, cara? Eu sabia. Ah, deixa. Ela tá falando que vai visitar mesmo, né? A Alemanha e a Suíça. Nos dois países fala alemão, tá, gente? Gente, tem alguém vendo isso daqui, né? Pô, eu tô me acostumando, velho. Eu tô até me sentindo um pouco youtuber agora. Hildeberg. Agora sim, estamos nas salas alemãs. Minha querida mamãe. Tendo uma hora tranquila antes de partir para Berne, vou tentar dizer o que aconteceu, pois é muito importante, como verá. A navegação Reno acima foi perfeita. Reno é um rio lá da... Pera, não. É, Reno? Reno é um rio, né? É, é. É o rio Reno, tem o rio Sena. Acima foi perfeita. E simplesmente me sentei e desfrutei a experiência com todas as minhas forças. Peguei os velhos guias do papai. Peguei os velhos guias do papai. Ah, não, pegue, né? Pegue. Pegue os velhos guias do papai e leia sobre o lugar. Não tenho palavras lindas o suficiente para descrevê-lo. Em Koblenz, passamos um momento adorável, pois alguns estudantes de Bonn, que eu tô falando vou falar tudo em alemão aqui, que Fred conheceu no barco, nos fizeram uma serenata. Era uma noite de luar
E lá pela 1 hora, Flo e eu fomos acordadas pela música mais deliciosa que vinha debaixo de nossas janelas. Saímos correndo e nos escondendo atrás das cortinas, mas olhadelas astutas nos mostraram Fred e os outros estudantes cantando lá embaixo. Foi a coisa mais romântica que já vi. O rio, a ponte flutuante, a grande fortaleza do outro lado, o luar em toda parte e a música para derreter até um coração de pedra. Quando terminaram, lançamos algumas flores e vimos a confusão ao tentar pegá-las, ao beijar as mãos de senhoras invisíveis e ir embora rindo, para fumar e tomar cerveja, suponho. Na manhã seguinte, Fred me mostrou uma das flores amassadas no bolso do seu colete e parecia muito sentimental. Ri dele e disse que não fui eu quem a jogou, mas sim a flor, o que pareceu desagradar-lhe, pois ele a jogou pela janela e ficou sensível novamente. Receio que terei problemas com esse garoto. Os banhos em Nassau foram muito divertidos, assim como o Baden-Baden, onde Fred perdeu dinheiro e eu repreendi. Ele precisa de alguém para cuidar dele quando quando Frank não está por perto. Kate disse uma vez que esperava que ele se casasse em breve, e eu concordo com ela que seria bom para ele. Frankfurt foi uma delícia. Vi a casa de Goethe, a estátua de Schiller e a famosa Ariadne de Danaka. Tá ficando feio isso. Foi adorável, mas eu teria aproveitado mais se conhecesse melhor a história. Eu não queria perguntar, já que todos sabiam ou fingiam saber. Gostaria que Joe me contasse tudo sobre ela. Eu deveria ter lido mais, pois descubro que não sei nada. E isso me mortifica. Agora vem a parte séria, pois ela aconteceu aqui, e Fred acabou de sair. Ele tem sido tão gentil e alegre que todos nós gostamos muito dele. Nunca havia pensado em nada além de uma amizade itinerante até a noite da serenata. Desde então comecei a sentir que o luar, as conversas na varanda e as aventuras diárias eram algo mais do que diversão para ele. Eu não flertei, mamãe, de verdade, mas me lembrei do que você disse e fiz o meu melhor. Se as pessoas gostam de mim, não sei como evitar. Não me esforço para que gostem de mim e me sinto mal quando não retribuo o sentimento das pessoas, embora Joe diga que não tenho coração. Agora sei que a mamãe vai menear a cabeça e as meninas vão dizer: "Oh, essa mercenária miserável." Mas decidi que, se Fred pedir minha mão, eu o aceitarei, embora não esteja loucamente apaixonada. Gosto dele e nos damos muito bem. Ele é bonito, jovem, inteligente e muito rico. Mais rico do que os Lawrence. Não acho que sua família se interponha e eu deveria ficar muito feliz, pois eles são todos gentis, bem criados, pessoas generosas e gostam de mim. Fred... eu tô falando Fred agora, porque Fred não tá... Fred, né? O D tem som de T no final, assim. Fred, como o gêmeo mais velho, ficará com a propriedade, eu suponho, e ela é esplêndida, uma casa citadina em uma rua elegante, não tão vistosa como nossos casarões, mas 2 vezes mais confortável e cheia de luxo, bem ao gosto inglês. Eu gosto, pois é genuína, vi a prataria, as joias da família, os velhos servos e as imagens da área rural, com seu parque, uma ótima casa, terrenos adoráveis e belos cavalos. Oh, seria tudo que eu poderia querer, e eu preferiria tê-la a qualquer título ao qual as meninas tão prontamente se entregam, sem encontrar nada por trás deles. Posso ser mercenária, mas odeio Posso ser mercenária, mas odeio a pobreza e não quero aguentá-la 1 minuto a mais do que necessário. Uma de nós precisa se casar bem. Nossa, realmente, é por isso que a tia Marty gosta tanto dela, né, velho? A tia Marty fez a cabeça dessa coitada aí, velho. Mas enfim, mano, que sou eu pra julgar, né, velho? Cada um sabe da sua vida. Mas eu acho que relacionamento baseado nesses requisitos aí. Sei não, hein? Uma de nós precisa se casar bem. A Meg não casou, a Jo não casará, a Beth ainda não pode, então. Como assim? A Beth não é mais velha que você, não? Porque ela tá doente?
Então eu casarei e deixarei tudo certo. Eu não me casaria com um homem odiado ou desprezado, você pode ter certeza disso. E embora Fred não seja o meu herói modelo, ele se sai muito bem e com o tempo gostarei dele, já que ele também gostou de mim. Então estive pensando no assunto durante a última semana, pois era impossível deixar de ver que Fred gosta de mim. Ele não disse nada, mas as pequenas coisas o mostraram. Ele nunca sai com flor, sempre fica do meu lado da carruagem, da mesa ou no passeio. Parece sentimental quando estamos sozinhos e faz uma careta para qualquer outra pessoa que se arrisque a falar comigo. Ontem no jantar, quando um oficial austríaco nos encarou e depois disse algo ao seu amigo, um barão de aparência arrojada, sobre eine wunderschönes Blümchen. Eine wunderschönes Blümchen. Isso sim, wunderschönes Blümchen. Tá bem informal mesmo aqui, né? Bem feminino, uma frase bem difícil aqui em alemão, mas é isso aí mesmo, né? Uma loirinha maravilhosa. Ai, tá vendo? Loirinha, ó. Nem foi loira, loirinha. Tipo, Blümchen, tá mais informal, assim, né? Tá mais truncado. Eine wunderschönes Blümchen. Tá, eu não entendi. Ontem no jantar, quando um oficial austríaco nos encarou e depois disse algo a seu amigo, um barão de aparência arrojada, sobre Eine wunderschönes Blümchen, Fred pareceu tão feroz como um leão e cortou a carne em seu prato de modo tão selvagem que ela quase saiu voando. Ele não é um daqueles ingleses frios e rígidos, é bastante esquentado, pois tem sangue escocês, como se poderia adivinhar por seus belos olhos azuis. Bem, na última noite fomos até o castelo perto do pôr do sol, todos nós, exceto Fred, que nos encontraria lá depois de ir à posta restante enviar algumas cartas. Tivemos um momento charmoso nas ruínas, pelos cofres onde estão os monstruosos barris de bebida e pelos jardins feitos pelo príncipe eleitor. Príncipe eleitor, membro do Sacro Império Romano Germânico que participava da eleição do imperador. Pelo príncipe eleitor há muito tempo para sua esposa inglesa. Gostei muito do grande terraço, pois a vista era divina. Então, enquanto os outros foram ver os quartos lá dentro, sentei-me e tentei esboçar a cabeça de leão de pedra cinzenta que havia na parede, com repuxos de madeira escarlate pendurados ao redor. Senti como se tivesse entrado em um romance, sentada ali observando o Neckar, atravessando o vale, ouvindo a música da banda austríaca lá embaixo e aguardando o meu amado como uma verdadeira garota dos livros de contos. Eu tinha a sensação de que algo ia acontecer e estava pronta. Não me sentia enrubescer ou tremer e estava bastante fria e só um pouco animada. Escutei a voz de Fred, e então ele veio correndo pelo grande arco para me encontrar. Ele parecia tão perturbado que esqueci tudo mais e perguntei qual era o problema. Ele disse que acabara de receber uma carta pedindo que voltasse para casa, pois Frank estava muito doente. Então ele estava partindo no trem da noite e só tinha tempo de dizer adeus. Lamentei muito por ele e fiquei desapontada por mim, mas apenas por um minuto, porque ele disse enquanto apertávamos as mãos, e de um modo que não se podia confundir. Em breve vou voltar. Você não me esquecerá, Amy. Você não me esquecerá, Amy. É, tem que botar aquele drão. Em breve vou voltar. Você não me esquecerá, Amy. Tá, ficou pior. Eu não prometi, mas olhei para ele e ele pareceu satisfeito. E não havia tempo para nada além de mensagens e o adeus, pois em 1 hora ele tinha partido e todos nós sentimos muito a sua falta. Sei que ele queria falar, mas acho por algo que ele insinuou uma vez, que ele prometeu ao pai que não faria nada desse tipo por um tempo, pois ele é um menino precipitado e o velho senhor teme uma nora estrangeira. Em breve nos reuniremos em Roma, e então, se mudar de ideia, direi sim, obrigada. Quando ele disser, você quer? Claro que isso é tudo muito privado, mas queria que você soubesse o que estava acontecendo. Não fique ansiosa por mim. Lembre-se de que sou sua prudente Amy Prudente. E tenho certeza de que não farei nada precipitadamente. Envie-me o máximo de conselhos que desejar. Vou segui-lo se puder. Gostaria de poder vê-la para uma boa conversa, mami. Ame-me e confie em mim. Sempre sua Amy.
Acabamos aqui o capítulo que foi composto simplesmente de cartas. Cartas da Amy que está fazendo uma turnê pela Europa. Problemas gostosos. Joe, estou preocupada com a Beth. Por quê, mãe? Ela parece excepcionalmente bem desde a chegada dos bebês. Não é a sua saúde que me preocupa agora, é seu estado de humor. Tenho certeza de que há algo em sua mente e quero que você descubra o que é. O que te faz achar isso, mãe? Ela fica sentada sozinha e não fala com o papai tanto quanto falava. Eu a vi chorando sobre os bebês outro dia. Quando ela canta, as músicas são sempre tristes e de vez em quando vejo um olhar em seu rosto que não entendo. Isso não é típico da Beth e me preocupa. Você já perguntou para ela? Tentei uma ou duas vezes, mas ela se esquivou das minhas perguntas ou pareceu tão angustiada que parei. Nunca forço a confiança dos meus filhos. E. Tinha que falar minhas filhas, né? Só tem filha. E raramente tenho de aguardar por muito tempo. A senhora March olhava para Joe enquanto falava, mas o rosto oposto ao dela parecia inconsciente de qualquer inquietação secreta, a não ser a de Beth. E depois de costurar pensativamente por um minuto, Joe disse: Acho que ela está crescendo e começando a sonhar, ter esperanças, medos e inquietações, sem saber porquê ou sem ser capaz de explicá-los. Ora, mamãe, Beth já tem 18 anos e não percebemos isso. Nós a tratamos como uma criança, esquecendo que ela é uma mulher. Sim, ela é. Quão rápido vocês crescem, replicou a mãe com um suspiro e um sorriso. É algo que não se pode evitar, mami. Então você deve se resignar a todos os tipos de preocupações e deixar seus pássaros saírem do ninho, um por um. Prometo nunca voar para muito longe, se isso for de algum consolo para você. É um excelente consolo, Joe. Eu sempre me sinto forte quando você está em casa, agora que Meg se foi. Beth é muito frágil e Amy muito jovem para depender dela. Mas quando as coisas complicam, você está sempre pronta. Ora, você sabe que não me importo muito com trabalhos difíceis, e toda a família precisa de alguém durão. Amy é esplêndida com coisas finas e delicadas, eu não, mas me sinto super confortável quando todos os tapetes devem ser tirados da família. Pera. Mas me sinto super confortável quando todos os tapetes devem ser tirados ou metade da família fica doente de uma só vez. Amy está se distinguindo no exterior, mas se alguma coisa faltar em casa, sou seu homem. My man. Deixo Beth em suas mãos, então, porque ela abrirá o seu pequeno e terno coração para você mais do que para qualquer outra pessoa. Seja muito gentil e não deixe que ela pense que alguém a está observando ou falando sobre ela. Se ela voltasse a ficar forte e alegre, eu não teria mais nenhum outro desejo no mundo. Mulher feliz, eu tenho vários. Quais, minha querida? Vou resolver os problemas da Beth e depois te conto. Eles não estão me consumindo, então podem esperar. E Joe se afastou com um aceno sábio que deixou o coração da sua mãe tranquilo, pelo menos no momento. Embora aparentemente absorvida em seus afazeres, Joe observou Beth e, depois de muitas conjecturas conflitantes, finalmente decidiu por uma que parecia explicar a mudança nela. Um pequeno incidente deu a Joe o indício do mistério, ela pensou, e um coração alegre e amoroso fez o resto. Ela estava fingindo escrever, ocupada durante um sábado à tarde, quando ela e Beth estavam sozinhas. No entanto, enquanto rabiscava, mantinha o olho na irmã, que parecia incomumente calada. Sentada à janela, o trabalho de Beth muitas vezes caía em seu colo, e ela apoiava a cabeça na mão em uma atitude abatida, enquanto seus olhos repousavam na paisagem aborrecida e outonal. De repente, alguém passou lá embaixo assobiando como um melro preto, e uma voz gritou: Tudo sereno, virei hoje à noite. Beth ficou observando, inclinou-se para a frente, sorriu e assentiu com a cabeça. Observou o caminhante até que seu passo rápido o fizesse sumir de vista e então disse suavemente, como se para si mesma: Quão forte e feliz parece ser esse querido garoto. Disse Joe.
ainda atenta ao rosto da irmã, pois a cor brilhante esvaneceu-se tão rápido quanto havia surgido. O sorriso desapareceu e no momento uma lágrima brilhava na borda da janela. Beth secou-a e olhou com apreensão para Joe, mas ela estava escrevendo freneticamente, aparentando estar absorta com o juramento de Olímpia. No instante em que Beth se virou, Joe pôs-se a observá-la novamente. Viu sua mão ir até os olhos mais de uma vez, discretamente, e no pouco que podia ver do seu rosto, Joe pôde ler uma triste dor que fez seus próprios olhos se umedecerem. Temendo trair-se, ela desapareceu, murmurando algo sobre precisar de mais papel. Deus tenha misericórdia. Beth ama Laurie, ela disse, sentada em seu quarto, pálida, com o choque da descoberta que ela acreditava ter acabado de fazer. Nunca sequer sonhei com isso. O que a mamãe dirá? Será que ele... Joe parou e ficou vermelha com um pensamento súbito. Se ele não a amar também, que terrível seria! Ele precisa amá-la. Vou obrigá-lo. E ela sacudiu a cabeça ameaçadoramente para a foto do garoto pernicioso rindo dela na parede. Meu Deus, as coisas estão ficando cada vez mais intensas. Meg casou e já é mamãe. Amy está florescendo em Paris e Beth está apaixonada. Sou a única com bom senso suficiente para não cair em armadilhas. Joe pensou atentamente por um minuto, com os olhos fixos na foto. Então suavizou a testa enrugada e disse, com um aceno decidido para o rosto à sua frente: Não, obrigada, senhor. Você é muito charmoso, mas é tão instável como um galinho dos ventos. Então, não se preocupe em escrever notas tocantes e sorrir dessa maneira insinuante, pois não ajudará em nada e não vou cair nessa. Então ela deu um suspiro e entrou em um devaneio do qual não acordou até que o crepúsculo a mandasse fazer novas observações, o que só confirmou sua suspeita. Embora Laurie flertasse com Amy e brincasse com Joe, sua maneira de tratar Beth sempre fora particularmente gentil e cavalheiresca. Mas isso ocorria com todas, portanto ninguém pensou em imaginar que ele se preocupasse mais com ela do que com as outras. De fato, uma impressão geral tinha prevalecido na família ultimamente de que nosso menino estava ficando cada vez mais ligado a Joe, que no entanto não ouvia sequer uma palavra sobre o assunto e repreendia violentamente quem ousasse sugerir qualquer coisa nesse sentido. Se soubessem das várias e doces situações ocorridas no ano anterior, ou melhor dizendo, das quase situações que foram prontamente cortadas, teriam tido a imensa satisfação de dizer, eu bem que falei. Mas Joe odiava galanteios e não permitia nada do tipo, sempre com uma piada ou um sorriso preparado ao menor sinal de perigo. Quando Laurie foi para a faculdade, se apaixonava cerca de uma vez por mês, mas essas pequenas chamas eram tão breves quanto ardentes, não fizeram nenhum dano e divertiram muito a Joe, que se interessava por suas alternâncias entre esperança, desespero e resignação, que eram confiadas a ela em suas conferências semanais. Mas chegou um momento em que Laurie deixou de rezar para mais de um santo, insinuou sombriamente sobre uma paixão que o absorvia e se dedicava ocasionalmente a acessos byronianos de melancolia. Depois disso, ele evitou completamente o assunto, escreveu notas filosóficas para Joe, tornou-se estudioso e deixou escapar que ia se afundar com a intenção de se formar em uma chama de glória. Isso satisfez a jovem mais do que confidências crepusculares, tênues expressões da mão e olhares eloquentes, pois com Joe o cérebro se desenvolvera antes do coração, e ela preferia os heróis imaginários aos reais, porque, quando se cansava deles, aqueles podiam ser calados até serem solicitados, enquanto estes eram menos gerenciáveis. As coisas estavam nesse estado quando a grande descoberta foi feita, e Joe assistiu a Laurie naquela noite como nunca antes. Se ela não tivesse a ideia nova em sua cabeça, não teria visto nada em comum no fato de Beth estar muito quieta e Laurie muito gentil com ela. Mas, tendo dado rédeas à sua animada fantasia, galopou com ela a um ritmo excelente, e o bom senso, bastante enfraquecido por um longo período de escrita de romance, não veio ao resgate. Como de costume, Beth estava no sofá e Laurie sentou-se em uma cadeira baixa, divertindo-a com toda a espécie de fofoca, pois ela contava com seu giro semanal e ele nunca a desapontava.
Mas, naquela noite, Joe imaginou que os olhos de Beth descansavam no rosto vivo e escuro ao lado dela com um prazer peculiar, e que ela ouviu com intenso interesse o relato de uma partida emocionante de cricket, embora frases como pegaram uma isca fora do chão e a perna bateu por 3 fossem tão inteligíveis para ela quanto sânscrito. Ela também imaginou, tendo se convencido de que realmente acontecera, ter visto um certo aumento na gentileza dos modos de Laurie, que ele baixava a voz de vez em quando, ria menos do que o habitual, estava um pouco menos distraído e arrumava a manta sobre os pés de Beth com uma assiduidade que era realmente delicada. Quem sabe? Coisas mais estranhas já aconteceram, pensou Joe enquanto se agitava na sala. Ela o fará um anjo e ele tornará a vida deliciosamente fácil e agradável para ela, se eles apenas se amarem. Não vejo como ele poderia evitar, e acredito que o faria se nós saíssemos de cena. Como todos estavam fora de cena, exceto ela, Joe começou a achar que deveria sair de lá a toda velocidade. Mas para onde? Ir ardendo para se deitar? Ardendo? Ah, sim, e ardendo para se deitar no santuário da devoção fraterna, sentou-se para resolver esse ponto. Agora o velho sofá era um tipo patriarca de sofá, longo, largo, bem acolchoado e baixo, com pouco desgasto, como se podia esperar, pois as meninas tinham dormido e se esparramado sobre ele quando bebês, pescado em suas costas, montado em seus braços e tido exposições de animais debaixo dele quando crianças. Elas descansavam nele a cabeça cansada, sonhavam e ouviam conversas ternas quando jovens mulheres. Mulherzinha! Todos o adoravam, pois era um refúgio familiar e um de seus cantos sempre fora o lugar de descanso favorito de Joe. Entre as muitas almofadas que adornavam o venerável sofá, havia uma dura, redonda, coberta de crinas espinhosas e decorada com um botão em cada ponta. Essa almofada repulsiva era sua propriedade especial, sendo usada como arma de defesa, barricada ou uma severa medida preventiva para o sono demasiado. Laurie reconheceu bem essa almofada e tinha razão para guardar-lhe profunda aversão, tendo sido incansavelmente golpeado com ela antigamente, quando a brincadeira era permitida, e agora frequentemente era impedido por ela de ocupar o assento que ele mais cobiçava, junto a Joe no canto do sofá. Se a salsicha, como eles a chamavam, estava na ponta, era sinal de que ele poderia aproximar-se e descansar. Mas se ela estivesse atravessando o sofá, ai do homem, mulher ou criança que ousasse perturbá-la. Naquela noite, Joe se esquecera de proteger seu canto e não havia estado nem 5 minutos em seu local antes que uma forma enorme aparecesse ao lado dela. E com os 2 braços espalhados pelas costas do sofá, as 2 longas pernas esticadas diante de si, Laurie exclamou com um suspiro de satisfação. Isso sim é quebrar a banca. Sem gírias, gritou Joe, batendo a almofada, mas era tarde demais, não havia espaço para ela, e levantando-se ela desapareceu de maneira misteriosa. Vamos, Joe, não seja ranzinza. Depois de se matar de estudar toda a semana, um colega merece ser mimado. A Beth vai mimar você, estou ocupada. Não, ela não deve ser incomodada comigo, mas você gosta desse tipo de coisa, a menos que de repente tenha perdido o gosto. Perdeu? Você odeia o seu garoto e quer atirar almofadas nele? Poucas coisas poderiam ser mais persuasivas do que aquele apelo comovente, mas Joe cortou o garoto dela, virando-se para ele com uma pergunta severa. Quantos buquês você enviou para a senhorita Randall esta semana? Nenhum, dou a minha palavra. Ela está noiva, por isso. Que bom! Essa é uma das suas extravagâncias tolas, enviar flores e coisas para meninas com as quais você não se importa minimamente, continuou Joe, reprovando o amigo. Meninas sensíveis com quem eu me importo enormemente não me deixam enviar flores e outras coisas. Então o que posso fazer? Meus sentimentos... Eita, mano, eu tenho que dar uma interpretação melhor para isso aqui. Meninas sensíveis com quem eu me importo enormemente não me deixam enviar flores e outras coisas. Então o que eu posso fazer? Meus sentimentos precisam respirar.
A mamãe não aprova flertes, mesmo que por diversão, e você flerta desesperadamente, Teddy. Eu daria qualquer coisa para poder responder você também. Como não posso, vou simplesmente dizer que não vejo nenhum mal nesse joguinho agradável, se todas as partes entenderem que se trata apenas de um jogo. Bem, parece agradável, mas não consigo saber como se faz. Eu tentei porque. Eu tentei! Porque é incômodo estar com os outros e não fazer como todos. Mas eu não sabia continuar, disse Joe, esquecendo-se de fazer o papel de mentora. Tome aulas com Amy, ela tem um talento natural para isso. Sim, ela faz isso bastante bem e nunca parece ir longe demais. Suponho que é natural para algumas pessoas agradar sem se esforçar e para outras pessoas sempre dizer e fazer a coisa errada no lugar errado. Fico feliz que você não saiba flertar. É realmente delicioso ver uma garota sensata e direta que pode ser alegre e gentil sem parecer tola. Entre nós, Joe, algumas das garotas que conheço parecem tão tolas que tenho vergonha delas. Elas não fazem por mal, tenho certeza, mas se soubessem como nossos amigos falamos delas depois, pensariam duas vezes, eu acho. Os meninos fazem o mesmo. E como suas línguas são mais afiadas, vocês conseguem ser ainda piores, pois são todos bobos quanto elas. Se vocês se comportassem adequadamente, elas também o fariam. Mas sabendo que vocês gostam de bobagens, elas continuam, e então vocês as culpam. Você sabe muito sobre isso, senhorita, disse Laurie com um tom superior. Nós não gostamos de brincar e flertar, embora possamos agir como se gostássemos às vezes. As meninas bonitas e modestas nunca são alvos de falatório, exceto do tipo respeitoso entre os homens. Deus abençoe sua alma inocente. Se você pudesse ficar no meu lugar por um mês, veria coisas que te surpreenderiam. Palavra, quando vejo uma daquelas meninas irresponsáveis, sempre tenho vontade de dizer o que o nosso amigo Cock Robin. Sempre tenho vontade de dizer. Sempre tenho vontade de dizer. É difícil falar de dizer. Sempre tenho vontade de dizer o que diz o nosso amigo Cock Robin. Nome inglês do pisco de peito ruivo, um passarinho que supostamente canta em rima Out upon you, fire upon you, bold face jig. Por que não está traduzido? Out upon you, fire upon you. Out upon you, fire upon you, bold face. Caramba, não entendi nada. Bold face mais ou menos, né? Aquele troll face, né, cara? Eu vou dar um highlight aqui nesse texto para eu voltar depois, porque nossa senhora. Que vergonha, que horror, menininha imprudente. Era impossível deixar de rir diante do engraçado conflito entre a relutância cavalheiresca de Laurie em falar mal das mulheres e a sua muito natural aversão à insensatez pouco feminina da qual a sociedade da moda lhe dera muitas amostras. Joe sabia que o jovem Lawrence era considerado um partido dos mais desejáveis pelas mamães do mundo. Recebia muitos sorrisos de filhas e era bastante lisonjeado por damas de todas as idades, o suficiente para deixá-lo metido. Então ela o observava com uma pitada de ciúme, temendo que ele fosse mimado, e se alegrava mais do que confessava ao ver que ele ainda acreditava em meninas modestas. Voltando de repente para o tom admonitório, ela disse, deixando a voz mais baixa. Se você precisa respirar, Terry, vai se dedicar a uma das meninas bonitas e modestas que você respeita e não desperdice o seu tempo com as bobocas. Você realmente me aconselha a fazer isso? Laurie olhou para ela com uma estranha mistura de ansiedade e alegria no rosto. Sim, aconselho, mas é melhor esperar até que termine a faculdade e até lá que se adapte ao lugar. Você não chega aos pés, de quem quer que seja a menina modesta. E Joe pareceu um pouco estranha, pois um nome quase escapara. Não mesmo, concordou Laurie, com uma expressão de... Ah, pera, concordou, né? Não mesmo, concordou Laurie, com uma expressão de humildade bastante nova para ele.
enquanto deixava cair os olhos e distraidamente enrolava o avental de Joe em volta do dedo. Pronto, já chega, pensou Joe, acrescentando em voz alta. Vá e cante para mim. Estou morrendo de vontade de ouvir música e sempre gosto da sua. Prefiro ficar aqui, obrigado. Bem, não dá. Não há espaço. Vá e seja útil, pois você é grande demais para ser um objeto decorativo. Pensei que odiasse ser amarrado à corda do avental de uma mulher, retrucou Joe, citando certas palavras rebeldes que ele mesmo dissera. Ah, isso depende de quem usa o avental. E Laurie deu um puxão audaz na cordinha. Você vai? Perguntou Joe, preparando-se para pegar uma almofada. Ele logo fugiu e começou a cantar Up with the Bonnets of Bonnie Dandy. Música da peça The Doom of Devergoyle, de Sir Walter Scott. E ela se afastou para não mais voltar, até que o jovem cavalheiro partiu indignado. Joe tardou a pegar no sono naquela noite e estava quase adormecendo quando o som de um soluço sufocado a fez voar para a cama de Beth com a pergunta ansiosa: O que foi, querida? Achei que você estivesse dormindo. Soluçou Beth. É a velha dor, minha preciosa? Não, é uma nova, mas consigo suportá-la. E Beth tentou controlar as lágrimas. Conte-me tudo sobre ela e deixe-me curá-la como fiz com a outra. Você não consegue, não há cura. A voz de Beth cedeu, e se apertando à irmã, ela chorou tão desesperadamente que Joe ficou com medo. Onde é? Chama a mamãe? Beth não respondeu à primeira pergunta, mas no escuro, uma mão foi involuntariamente até o seu coração como se a dor fosse lá. Com a outra... Ah, entendi. A dor que ela tá... vai malhar, minha filha. Vai malhar que ajuda. Todo mundo sabe que... Se bem que não sei se isso funciona pra mulher, né? Mas... Pra mim funciona. Quer dizer... Beth não respondeu à primeira pergunta, mas no escuro uma mão foi involuntariamente até o seu coração, como se a dor fosse lá. Com a outra ela segurou Joe, sussurrando com ansiedade. Não, não a chame. Não diga nada para ela. Vou melhorar logo. Deite aqui e deixe eu repousar a cabeça em você. Vou ficar quietinha e dormir. Eita. Joe obedeceu, mas enquanto sua mão passava suavemente pela testa quente e as pálpebras úmidas de Beth, seu coração estava cheio e ela ansiava por falar. Mas, jovem como era, Joe tinha aprendido que os corações, como flores, não podem ser manipulados grosseiramente, devem se abrir de maneira natural. Então, embora acreditasse conhecer a causa da nova dor de Beth, só disse com seu tom mais tenro: Alguma coisa te incomoda, minha querida? Sim, Joe, respondeu Beth depois de uma longa pausa. Não te traria conforto me dizer o que é? Agora não. Ainda não. Então não vou perguntar. Mas lembre-se, Betinha, que a mamãe e Joe estão sempre felizes em ouvir e ajudar, se puderem. Eu sei. Uma hora eu te conto. A dor está melhor agora? Ah, sim, muito melhor. Você é tão confortável, Joe. Durma, querida. Vou ficar com você. Então, unidas pela bochecha, adormeceram, e no dia seguinte Beth parecia ela mesma novamente, pois aos 18 anos nem as cabeças nem os corações doem por muito tempo, e uma palavra amorosa pode remediar a maioria dos males. Mas Joe tinha decidido, e depois de refletir sobre um projeto por alguns dias, confiou-o sua mãe. Você me perguntou no outro dia quais eram meus desejos. Vou te dizer um deles, mami. Ela começou enquanto se sentavam juntas. Quero ir a algum lugar neste inverno, uma mudança. Por quê, Joe? E sua mãe rapidamente ergueu os olhos como se as palavras sugerissem um duplo sentido. Com os olhos no trabalho, Joe respondeu com sobriedade. Quero algo novo. Eu me sinto inquieta e ansiosa para ver, fazer e aprender mais. Eu me preocupo demais com minhas coisinhas e preciso de algo novo. Então, se eu puder ser poupada neste inverno, gostaria de saltar e testar minhas asinhas. E para onde você vai saltar?
Nova York. Tive uma ideia brilhante ontem, vou te contar. Você sabe que a senhora Kirk, né? Senhora Kirk, do Jornada nas Estrelas. A senhora Kirk escreveu para você procurando por uma jovem respeitável que ensinasse os filhos dela e que costurasse. É bastante difícil encontrar alguém assim, mas acho que consigo se eu tentar. Mas, minha querida, ir para servir naquele alojamento enorme. E a senhora March pareceu surpresa, mas não descontente. Não seria bem para servir, já que a senhora Kirk é sua amiga, a alma mais amável que já viveu, e deixaria as coisas bastante confortáveis para mim, eu sei. A família dela é isolada e ninguém me conhece lá. Não me importaria se me conhecessem também. É um trabalho honesto e não tenho vergonha dele. Nem eu. Mas e a sua escrita? Ficará ainda melhor com a mudança. Vou ver e ouvir coisas novas, ter novas ideias, e mesmo que não fique muito tempo lá, trarei para casa grandes quantidades de material para as minhas porcarias. Não tenho dúvidas quanto a isso, mas essas são as únicas razões para essa fantasia súbita? Nossa, ela quer ir para se afastar do. Nossa. Tá bom. Tanto faz. Não, mamãe. Posso saber das outras? Joe ergueu os olhos. Pera, Joe ergueu os olhos e Joe baixou os olhos. Hã? Joe ergueu os olhos e Joe baixou os olhos. Ela. Joe ergueu os olhos, Joe baixou os olhos. E disse lentamente com uma cor súbita nas bochechas. Pode ser vaidade ou injustiça dizer isso, mas tenho medo de que o Law esteja se apaixonando por mim. Então, você não se importa com ele da maneira como ele evidentemente começa a se importar com você? A senhora March ficou ansiosa quando fez a pergunta. Pelo amor de Deus, não! Eu o amo como sempre amei e tenho muito orgulho dele, mas quanto a algo mais está fora de questão. Quanto a algo mais está fora de questão. Quanto a algo mais está fora de questão. Fico feliz, Joe. Ora, por quê? Porque não acho que vocês foram feitos um para o outro. Eu também não acho não, mano. Como amigos, vocês são muito felizes e suas frequentes brigas logo se esvaem. Mas acho que vocês se rebelariam se fossem casados por toda a vida. Vocês são muito parecidos e gostam muito da liberdade, sem mencionar os temperamentos geniosos e as vontades fortes numa relação que precisa de infinita paciência e tolerância, além de amor. Isso, senhora Martin, muito sábia, né, cara? Relacionamento precisa disso, cara. Exatamente, meu irmão. Uma relação. Relação, gente, precisa de infinita paciência e tolerância, meu parceiro. Exato, precisa, cara. Além de amor. Tem que ter amor, né? E tem que ter, né? Tem que ter. Tem que ter. Papapá. Tem que ter. Tá, página 398. Tem que ter também. Tem que ter isso aqui também, ó. Tá vendo, ó? Bem aqui, ó. Tem que ter isso aqui também para a relação tá bem também. Infinita paciência. Como é que ela disse aqui? Infinita paciência, tolerância, amor e também aquilo lá. Essa é exatamente a sensação que eu tinha, embora não conseguisse expressá-la. Que bom que você acha que ele só está começando a gostar de mim. Me incomodaria muito torná-lo infeliz, pois eu não poderia me apaixonar pelo velho querido amigo simplesmente por gratidão, poderia? Você tem certeza dos sentimentos dele por você? A cor se intensificou nas bochechas de Joe quando ela respondeu, com a aparência de prazer, orgulho e dor misturados à coloração, do modo que as meninas costumam ficar ao falar dos primeiros amores. Receio que sim, mamãe. Ele não disse nada, mas dá mostras claras. Acho melhor ir embora antes que algo aconteça. Concordo com você. E se não podemos controlar, você precisa ir. Joe pareceu aliviada e depois de uma pausa disse sorrindo.
Como a senhora Moffat se surpreenderá com a sua falta de administração, se ela soubesse, e como se alegrará por Anne ainda poder ter esperança. Ah, Joe, as mães podem diferir em sua administração, mas a esperança é sempre a mesma, o desejo de ver os filhos felizes. Meg está feliz e estou contente com o sucesso dela. Você eu deixo para desfrutar a sua liberdade até se cansar, pois só então achará que há algo mais doce que isso. Amy é a minha principal preocupação agora, mas seu bom senso a ajudará. Para Beth, não tenho nenhuma expectativa, exceto que ela possa estar bem. Por sinal, ela parece mais feliz nesses últimos 2 dias. Você falou com ela? Sim, ela me confessou que está com um problema e prometeu me dizer mais cedo ou mais tarde. Eu não disse mais nada, pois acho que sei do que se trata. E Joe contou sua historinha. A senhora March balançou a cabeça e não viu o caso como tão romântico, e pareceu séria. Repetiu a sua opinião de que, para o bem de Laurie, Joe deveria se afastar por um tempo. Não digamos nada sobre isso até que o plano esteja decidido. Então fugirei antes que ele possa se dar conta e comece a fazer drama. Beth deve achar que vou para me divertir, e de fato vou, porque não posso falar sobre Laurie para ela. Mas ela pode. Mas ela pode acariciá-lo e confortá-lo depois de eu ter ido, e assim curá-lo dessa noção romântica. Ele passou por tantas tribulações desse tipo que já se acostumou e logo superará sua paixão. Ah, minha filha. Ah, não, se bem que tá um pouquinho certo. Tem razão, Joe, tem razão. Mas é complexo, viu? Complexo. Nesse caso aí é complexo. Joe falou com esperança, mas não conseguiu livrar-se do receio de que essa aprovaçãozinha seria mais difícil do que as outras. Sim, sim, exato. E que Laurie não ia superar sua apaixonite tão facilmente quanto tinha feito até agora. É, mano, eu também acho. O plano foi discutido em um conselho de família e aprovado, pois a senhora Kirk alegremente aceitou Joe e prometeu oferecer-lhe uma casa agradável. Agora mais uma que vai embora, vai ficar só a Beth lá. O aprendizado a tornaria independente, e o lazer que conseguisse poderia ser lucrativo ao escrever sobre ele, enquanto as novas cenas e a sociedade seriam úteis e agradáveis. Joe gostava da perspectiva e estava ansiosa para partir, pois o ninho doméstico estava se tornando estreito demais para sua natureza inquieta e seu espírito aventureiro. Quando tudo estava resolvido, com medo e tremendo, ela contou a Laurie, mas para sua surpresa ele ouviu tudo muito silenciosamente. Ele andava mais sisudo do que o habitual nos últimos tempos, mas muito agradável, e quando jocosamente acusado de virar uma nova página, ele respondeu com sobriedade: De fato, e essa página deve ficar virada. Joe ficou muito aliviada porque um dos seus ataques de virtude veio bem naquele momento. E fez seus preparativos com o coração leve, pois esperava estar fazendo o melhor para todos, e Beth parecia mais alegre. Uma coisa eu deixo a seus cuidados especiais, disse ela na noite anterior. Seus textos? Perguntou Beth. Não, meu garoto. Seja muito boa para ele, ok? É claro que sim, mas não posso ocupar o seu lugar, e ele sentirá muito a sua falta. Ele vai sobreviver. Então lembre-se, deixo-o a seu encargo para repreender, cuidar e manter na linha. Farei o meu melhor por você, prometeu Beth, perguntando-se por que Joe olhou para ela de maneira tão estranha. Quando Laurie disse adeus, sussurrou de maneira significativa. Não vai adiantar, Joe. Estou de olho em você. Então lembre-se do que faz, ou vou trazê-la de volta para casa. Pam, pam, pam. O diário de Joe. O diário, o diário de Joe, rapaz. A história da Meg ainda é suficientemente importante, digamos assim, porque ela tá morando lá perto da casa da mãe dela e tá casada. E bom, não é algo temporário, ela vai ficar lá por muito tempo ainda, provavelmente. Então a gente ainda pega histórias da Meg assim, separado. Agora, da Amy, é uma viagem temporária, a gente só viu cartas, né? Só carta dela lá fazendo a tour.
Eu não sei se da Joe vai vir essa palhaçada da gente só poder ler um diário, cara. Se sim, eu vou ficar paia. Eu espero que não. Mas eu ainda sou muito grato que a gente não tá mais acompanhando a Meg faz tempo, porque ô mina chata, viu? É, parece que vai ser. Vai ser diário. Merda. Queridas Mami e Beth, vou escrever praticamente um livro, pois tenho montões de coisas para contar, embora eu não seja uma jovem fina viajando pelo continente. Quando perdi de vista o velho rosto do papai, senti-me algo cabisbaixa e poderia ter derramado uma ou duas lágrimas salgadas se uma dama irlandesa com 4 filhos pequenos, todos chorando com maior ou menor intensidade, não me distraísse, pois me diverti derrubando pedacinhos de pão de gengibre sobre o assento toda vez que eles abriam a boca para rugir. Logo o sol saiu, e considerando isso um bom presságio, clareei o meu humor e aproveitei minha jornada com todo o meu coração. A senhora Kirk me acolheu tão gentilmente que logo me senti em casa. E mesmo naquela casa enorme e cheia de estranhos, ela me deu um sótãozinho engraçado. Tudo o que ela possuía. Mas há um fogão nele e uma mesa bonita junto a uma janela ensolarada, de modo que posso me sentar aqui e escrever sempre que quiser. Uma bela vista e uma torre de igreja bem em frente compensam as muitas escadas. E gostei do meu cantinho instantaneamente. A sala das crianças, onde vou ensinar e costurar, é um cômodo agradável ao lado do quarto da senhora Kirk, e as duas garotas são crianças bonitas, bastante mimadas, creio eu, mas elas se afeiçoaram a mim depois que contei a história dos 7 porquinhos maus, e não tenho dúvida que serei uma governanta modelo. Posso fazer as minhas refeições com as crianças se eu preferir, à grande mesa, e por enquanto eu prefiro, pois sou tímida, embora ninguém aceite. Agora, minha querida, sinta-se em casa, disse a senhora K. de sua maneira maternal. Eu fico ocupada da manhã até a noite, como você pode imaginar com uma família dessas, mas uma grande ansiedade será tirada da minha cabeça se eu souber que as crianças estão seguras com você. Meus quartos estão sempre abertos para você, e o seu deve ser tão confortável quanto possível. Há pessoas agradáveis na casa, se você se sentir sociável, e suas noites serão sempre livres. Venha até mim se algo der errado, e seja tão feliz quanto puder. Esse é o sino do chá. Tenho de correr e mudar de touca. E ela se afastou, deixando-me para me instalar em meu novo ninho. Quando desci as escadas, logo em seguida vi algo que gostei. Os lances de escada são enormes neste casarão, e enquanto eu aguardava no começo do terceiro, uma pequena criada trazer a lenha. Ah, tá, entendi. E enquanto eu aguardava no começo do terceiro, uma pequena criada trazer a lenha, vi um homem de aparência estranha acompanhá-la, tirar o pesado caixote de carvão da mão dela, levá-lo até o último andar, colocá-lo em uma porta ali perto e ir embora, dizendo com um aceno gentil e um sotaque estrangeiro: melhor assim, essas costinhas são jovens demais para metade desse peso todo. Não foi muita bondade da parte dele? Eu gosto dessas coisas, pois, como o papai diz, as ninharias mostram o caráter. Quando mencionei o fato à senhora K naquela noite, ela riu e disse: deve ter sido o professor Baer. Ele está sempre fazendo esse tipo de coisa. A senhora K me disse que ele era de Berlim, muito educado e bom, mas pobre como um rato de igreja, e que dava aulas para sustentar a si e a 2 pequenos sobrinhos órfãos que ele está educando aqui, de acordo com os desejos de sua irmã que se casara com um americano. Não é uma história muito romântica, mas me interessou, e fiquei feliz por ouvir que a senhora K lhe empresta seu quarto para algumas de suas aulas. Há uma porta de vidro entre ela e a sala das crianças. Quero dar uma olhada nele e depois digo como ele é. Ele tem quase 40 anos, então não há perigo, mami. Depois do chá e de brincar de ir para a cama com as meninas, ataquei a grande cesta de trabalho e tive uma noite tranquila conversando com minha nova amiga. Vou manter um diário em forma de cartas e enviá-las uma vez por semana. Então, boa noite e amanhã continuamos.
Terça à noite. Tive um sentimento. Eita, sentimento não, né? Momento. Tive um momento extraordinário na aula nesta manhã, pois as crianças agiram como Sancho e em certo momento pensei que ia sacudir todas elas. Algum anjo bom me inspirou a tentar a ginástica e consegui suportar tudo até elas concordarem em se sentar e ficar quietas. Depois do almoço, a menina os levou para uma caminhada e retomei meu bordado como a pequena Mabel, com a mente disposta. Eu estava agradecendo às minhas estrelas por terem aprendido a fazer bonitas casas de botão quando a porta da sala se abriu e se fechou e alguém começou a cantarolar. Kennst du das Land? É, né? Você conhece o país, né? É uma pergunta, né? Faltou meio que o ponto de interrogação, né? Kennst du das Land? Você conhece o país? Eu tenho certeza que tá escrito isso, velho. Como um grande besouro. Foi totalmente inadequado, eu sei, mas não consegui resistir à tentação, e levantando um dos cantos da cortina diante da porta de vidro, dei uma espiada. O professor Bayer estava lá, e enquanto ele organizava seus livros, olhei bem para ele. Um típico alemão, bastante robusto, com cabelo castanho bagunçado, uma barba espessa, um belo nariz, e que faz ah, eu não conosco, senhor. Os olhos mais gentis que já vi e uma ótima e potente voz que faz bem aos ouvidos de qualquer um. Depois de nossa tagarelice americana aguda e bagunçada. Depois de nossa tagarelice americana aguda e bagunçada, né? Suas roupas eram desbotadas, as mãos grandes e os traços de seu rosto não muito bonitos, exceto por seus lindos dentes. Mas gostei dele, pois tem uma bela cabeça, sua roupa era de bom tecido e ele parecia um cavalheiro, embora 2 botões estivessem faltando no seu casaco e houvesse um remendo no seu sapato. Ele parecia sério, apesar da canção, até que foi à janela para girar os bulbos de Jacinto em direção ao sol e acariciar o gato que o recebeu como a um velho amigo. Então ele sorriu e, quando alguém bateu na porta, ele gritou com um tom alto e rápido: Aqui! Eu estava prestes a sair correndo quando vi uma criancinha carregando um livro enorme. Então parei para ver o que estava acontecendo. Eu Camel Bayer, disse aquele pedacinho de gente batendo o livro e correndo para encontrá-lo. Terás o teu Bayer. Venha então e receba um bom abraço dele. Minha Tina, disse o professor, pegando-a com uma risada e segurando-a tão alto sobre a cabeça que ela teve de inclinar o rosto para beijá-lo. Agora eu preciso estudar a lição, continuou a criaturinha engraçada. Então ele a colocou na mesa, abriu o ótimo dicionário que ela trouxera e deu-lhe um papel e um lápis. E ela rabiscou, virando uma folha de vez em quando e passando seu dedinho gordo pela página, como se estivesse buscando uma palavra, tão séria que quase me traí com uma risada enquanto o Sr. Bayer acariciava o lindo cabelo dela com um olhar paternal que me fez pensar que ela era filha dele, embora parecesse mais francesa do que alemã. Outra batida e a aparição de 2 jovens senhoras me fez voltar para o trabalho, e lá virtuosamente permaneci, apesar de todo o barulho e tagarelice na porta ao lado. Uma das garotas ficava rindo afetivamente e dizendo agora, professor, em um tom coquete, e a outra pronunciava o alemão com um sotaque do qual ele certamente tinha de se segurar para não rir. Ambas pareciam testar sua paciência por mais de uma vez. Nossa, eu tô ruim hoje, viu? Ambas pareciam testar sua paciência. Por mais de uma vez o ouvi dizer enfaticamente: Nein, nein, nein. Nein, es nicht nach. Você não ouve o que eu digo? E uma vez houve um som alto e forte, como se ele tivesse acertado a mesa com um livro, seguido pela exclamação desesperada: Puta! Tudo dando errado hoje. Pobre homem. Tudo dando errada. Tudo dando errada. Oxe. Heute. Pobre homem, senti pena dele, e quando as meninas foram embora, dei mais uma espiada para ver se ele sobrevivera. Ele parecia ter se atirado na cadeira, cansado, e ficou ali com os olhos fechados até o relógio bater 2 horas. Quando ele pulou, colocou os livros no bolso como se estivesse pronto para a outra aula. E, pegando Tina nos braços, que havia adormecido no sofá,
Levou-a silenciosamente. Acho que ele tem uma vida difícil. A senhora Kirk me perguntou se eu não poderia ir ao jantar das 5 e, sentindo um pouco de saudade de casa, pensei em ir, só para ver que tipo de pessoa vivia sob o mesmo teto que eu. Então assumi ares mais apresentáveis e tentei me esconder atrás da senhora Kirk, mas como ela é baixa e eu alta, meus esforços foram um fracasso. Ela me ofereceu um assento ao seu lado e, depois que meu rosto voltou ao normal, arrumei coragem e olhei ao redor. A longa mesa estava cheia e todos estavam preocupados em jantar. Os cavalheiros em especial, que pareciam estar atrasados para alguma coisa enquanto comiam, pois engoliam sem sequer mastigar e desapareciam assim que terminavam de devorar a comida. Lá estava a variedade usual de rapazes ocupados consigo mesmos. Jovens casais ocupados um com o outro, senhoras casadas e seus bebês, e velhos senhores com a política. Não creio ter muito a ver com nenhum deles, exceto com uma donzela de rosto encantador que parece ter algo de especial. E é isso, né, gente? Parece ter algo de especial.